Boa tarde, pessoal. Essa é a atividade do dia 13. É uma atividade de geografia, um poemazinho. Se essa rua fosse minha, se essa rua fosse minha, não teria poluição, não teria barulhos demais, nem lixo jogado no chão. Carro soltando fumaça não passaria por lá, ônibus, moto e caminhão. Barulhento, nem pensar, papel de bala e palito. E de sorvete a gente jogaria no lixo. Um cesto perto de cada poste, seria uma rua limpinha, se essa rua fosse minha, de Eduardo Ramos. Qual o título do texto? Você vai olhar. Se essa rua fosse minha. Qual o tema central do texto? De que fala esse textinho? Você vai colocar. De acordo com o texto, como seria se a rua fosse do autor? Agora é a sua vez. Conte como é a sua rua e o que você faria para que ela ficasse mais bonita. Em seguida, represente em forma de desenho. Então, essa daqui você vai desenhar como é sua rua, certo? A atividade de hoje também de matemática é sobre sequência numérica. Em uma certa manhã, querendo contribuir com a preservação do meio ambiente, Ana e Isabel, Marcos e Luiz resolveram plantar algumas mudas de árvores para reflorestamento. A tabela abaixo mostra a quantidade por tipos de mudas que cada um plantou. Ana, certo, plantou mudas de bambu gigante, 12, e mudas de goiabeira, 8. Isabel, 17 de mudas de bambu e 14 de goiabeiras. Marcos, 9 e 13 goiabeira. Luiz, 8 e mudas de goiabeira, 16. Quem plantou o maior número de mudas? Foi quem? Então, você vai olhar. Quem plantou o maior número de mudas. Para me saber quem plantou o maior número de mudas no total, eu vou somar os números de cada um deles, da primeira com a segunda. 12 mais 8 vai dar quanto? Vai dar 20. 17 mais 14 vai dar quanto? Você bota o resultado. Depois que você somar o resultado de cada um deles, você vai ver quem foi que plantou mais mudas e vai colocar o resultado. Quantas mudas plantaram Ana e Marcos? Ana e Marcos. Então, você vai somar o resultado de Ana e o resultado de Marcos, ou seja, o total de mudas de Ana e o total de mudas, certo, de Marcos, tá certo? Na questão número 4, quantas mudas plantaram Isabel e Luiz? Do mesmo jeito, você vai olhar os dados de Isabel e de Luiz. Vai somar 17 mais 14, depois 8 mais 16. Vai somar tudo e vai colocar. Complete a sequência numérica com os números que faltam. Então, você vai completar essa sequência aqui com os números que estão faltando, tá certo? Então, essa é a atividade de matemática. A atividade de português será o reconto da história. Lembra daquela historinha do sapo que a gente viu nas páginas anteriores? Então, aqui a gente vai recontar a história nesses quadrinhos. Olha só. Ao recontar uma história, não podemos nos esquecer das partes mais importantes. Vamos ver que partes são essas. Escreva cada parte da história lida nos quadros correspondentes. O sapo engana um menino e se salva. O sapo chora e pede que joguem no fogo, mas não na água. O homem leva o sapo para os filhos brincarem. Os meninos ficam em dúvida sobre como matar o sapo. Percebam que nós temos aqui 4 situações e aqui nós temos as imagens que representam esses acontecimentos. Então, vocês vão recontar essa história. O início da história é qual dessas frases? Então, você vai escrever, certo? Depois, a complicação da história, o suspense da história, o final da história. Vocês vão colocar essas frases aqui dentro, certo? Vocês vão ver onde vão encaixar, vocês vão recontar essa história. Se tiver dúvida, pode retornar nas páginas anteriores e ler o conto também, tá certo?